Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube e o nosso site aprendapraticando.com.br. Muito bem, eu estou aqui com a segunda parte da videoaula, como remover cravos e espinha do rosto de uma pessoa. Então, você pode observar que eu tenho aqui a imagem já finalizada, né, da videoaula que nós começamos. Você assistiu a primeira parte e o que nós vamos mostrar para você. Deixa eu só desabilitar, tá? Eu vou começar do início. Aqui é a imagem original, que você pode observar que havia muitos cravos aqui no rosto, muitas espinhas. E você aprendeu então, certo? Como nós removermos aquelas espinhas usando aquele efeito, usando aquela técnica que foi de alta frequência. Então a imagem ficou desse jeito aqui. E o que você vai aprender a partir deste momento vai ser como a gente fazer o tratamento de pele para deixar desse jeito. E posteriormente nós iremos finalizar a imagem para que ela fique deste modo aqui, tá certo? Então, para começar, você vai pegar o seu arquivo, certo? Que nós deixamos disponível para você aí na pasta para download, tá? E vamos começar então a videoaula, tá certo? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou então remover todas essas demais camadas que estão aqui e nós estaremos então começando o trabalho, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou então deletar essas pastas aqui, certo? Pois bem, e aqui está a imagem que nós paramos o trabalho, nós paramos com a imagem desse tipo aqui, tá bom? Então a partir de aqui é que a gente vai fazer o trabalho bem feito, tá certo, gente? Muito bem, nós estamos neste momento, tá certo? Com a nossa imagem, e eu quero que você lembre, você vai aqui na caixa de paletas de camada, aqui do lado direito. Então você pode ver todos os efeitos que nós trabalhamos. Nós aplicamos aqui o alta frequência, certo? E nós criamos então essa pasta aqui, tá, contendo todos os efeitos que nós havíamos aplicado anteriormente. Então, para continuar a aplicação, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a gente vai modificar, a gente vai texturizar mais essa pele para que tire todas essas essa parte grosseira que ficou aqui. Então o que você faz agora? Você vai vir aqui, ó, na caixa de paleta de camada, você vai clicar então sobre esse grupo, tá? E nós vamos criar uma camada vazia acima desse grupo aqui. Para isso você vai em camada, então você vai para nova camada e nós vamos colocar então o nome de pele. Pronto. Você não marca mais nada, deixa tudo ok. Nós temos agora essa camada vazia chamada pele. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas camadas que eu já criei aqui, certo? Eu vou criar um render em cima dessa camada chamada pele. Para isso, no teclado você vai apertar Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Pronto. E você observa que nós criamos então essa camada fixa chamada pele. O que eu vou fazer agora? Deixa só eu dar mais um zoom aqui, certo? Para a gente poder visualizar melhor, tá? Pois bem, com essa camada preparada, nós vamos então texturizar a pele aplicando aqui um desfoque para tirar as imperfeições. Para isso, você vai fazer o seguinte, você transforma ela em um objeto inteligente, clica com o botão direito e converta em objeto inteligente. Esse símbolozinho aqui, ó, na extremidade indica que é uma camada de objeto inteligente. Lhe explicando, uma camada de objeto inteligente, ela me dá a possibilidade, a condição de eu alterar, eu voltar em ações atrás, anteriores, e eu modificar qualquer efeito que eu apliquei, tá certo? Então, por exemplo, eu vou aqui agora em filtro, e eu vou aplicar então um desfoque, eu vou para desfoque, e eu vou para desfoque de superfície. Clico sobre ele, certo? Por exemplo, nós temos aqui um raio de 12 pixels e um limiar de 10 níveis. Se, por exemplo, eu colocar aqui 15, tá? Eu vou proposital aplicar o efeito aqui para você ver com 12 e 15. Depois eu vou voltar a ação atrás para você ver como é que é feito. Eu dou um OK, certo? Você vê que eu apliquei o efeito. Caso eu não goste desse efeito aplicado, eu simplesmente vou dar dois cliques aqui em cima do nome desfoque de superfície e automaticamente essa camada, por ser um objeto inteligente, me deu a possibilidade de eu voltar no mesmo efeito que eu apliquei e eu desfazer a ação que eu tinha colocado, eu consertar, alterar. Então eu vou deixar aqui em 10, eu vou deixar aqui em 12. Eu dou um OK, beleza, de fato isso é que eu estou querendo, tá certo? Pois bem, gente, vocês podem observar
que essa camada nova que eu apliquei, ela dá esse efeito aqui, ó, de superfície, que é um desfoque, mas ainda está grosseiro. Você pode ver aqui é anterior e aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, em cima dessa máscara de camada, o que é a máscara de camada? Aqui é a camada é a miniatura da foto, tá? Camada, você só lembrando aqui, essa miniatura que você vê aqui do que você está fazendo, da ação que você está fazendo. E a máscara, certo? É uma máscara que você cria para poder esconder ou mostrar o efeito que você está aplicando, tá bom? Então é o que vai proteger áreas da camada. Eu clico em cima dessa máscara branca, que é a máscara do filtro inteligente de desfoque de superfície, e eu vou então pintá-la de preto. Para isso, eu vou vir aqui no seletor de cores, e aqui tem que estar preto e branco. Caso não esteja, você clica em Der no teclado, pronto, e eu deixei preto e branco, tá? Se tivesse qualquer outra cor aqui, ficaria preto e branco. O preto ele tem que ficar por baixo. Caso você não esteja dessa maneira, você clica nesse ícone e você altera a posição, certo? Então, com a máscara de camada selecionada, o preto por baixo, no teclado eu vou digitar Ctrl Delete, certo? Pronto, Ctrl Delete, você observa que a máscara ficou preta e o efeito do desfoque desapareceu. O que eu faço agora para ele voltar a aparecer? Eu pego então esse pincel, certo? E eu vou então colocar uma opacidade, por exemplo, aqui. Eu vou colocar uma opacidade de 10, certo? 10 de opacidade, o fluxo está normal. O tamanho do brush, eu vou clicar com o botão direito e eu vou diminuir um pouco, tá certo? Vou pegar esse primeiro pincel aqui também. Pronto, aqui para mim está ok. Estou clicando em cima da máscara. O branco aqui tem que estar por cima, tá? E aí agora eu começo então sutilmente, certo? Aplicar o efeito de filtro de desfoque de superfície, tá? Nas camadas que ficaram mais grosseiras. Você pode observar aí, tá bom? Você vai fazer isso em toda a imagem, certo? Em todas as áreas, menos nos lábios, tá? Somente, por exemplo, aqui, ó, não em cima dos olhos, tá? Você vai fazer isso para poder tirar essas imperfeições da pele, tá bom? Muito bem, você pode observar que nós fizemos agora a aplicação, certo? Aí está, eu vou só desabilitar aqui essa camada de pele. Você pode observar aqui com a camada de pele que nós colocamos, que foi o desfoque que nós fizemos, certo? Então, nós vamos fazer mais algumas modificações, ou seja, para tornar essa camada, certo, mais interessante, para tornar essa imagem, ou seja, mais interessante, tá certo? Então, só lembrando que essa aplicação você não faz nos olhos e nem tampouco na linha do contorno de nariz, nem nos lábios, tá bom? Pois bem, próximo passo agora, nós vamos novamente criar uma nova camada, certo? Clico aqui em cima, eu tenho uma nova camada vazia e eu vou colocar o nome dela agora, finalização, certo? Muito bem. A partir de aqui, nós vamos agora fazer algumas aplicações muito interessantes. Só que antes, eu vou criar um grupo, certo? Dessa camada chamada pele, só para a gente separar uma coisa da outra. Cliquei aqui, certo? Eu vou pegar, arrastar, tá vendo? Para essa pastinha. E eu tenho agora, perdão novamente, eu tenho aqui um grupo que eu vou denominar pele, certo? Deixa ele fechadinho aqui, então tem um retoque, pele, e aqui finalização nós vamos trabalhar agora. Em cima dessa camada aqui, finalização, nós vamos criar um novo render. Para isso você já sabe qual é o atalho, é Ctrl, Shift, Alt e a letra E, e nós temos agora um render, certo? Exatamente dessa camada. Pois bem, o que nós vamos fazer? Vamos agora dar uma ajustada nessa tonalidade de pele dele. Primeiro que nós vamos deixar ela mais natural, e depois nós vamos fazer mais algumas aplicações aqui, tá certo? Então, o primeiro passo, eu vou deixar ela mais natural. Para isso, você vai vir aqui, ó, no ícone de efeitos de camada, certo? E nós vamos escolher então o efeito de matiz saturação, tá? Antes de fazer isso, deixa eu lembrar, estava esquecendo, vou transformar essa camada em um objeto inteligente. Você já sabe por quê? Converter em objeto inteligente, aqui está. Vou então, clico no ícone de efeitos e eu vou então para matiz saturação. E nesse exato momento,
eu vou aplicar um efeito dizendo para o Photoshop que eu quero somente aqui, tá? Então vou tirar um pouquinho a saturação. Muito bem. Aí nós estamos deixando a pele com a tonalidade mais natural. Eu vou deixar aqui em menos 10. Ótimo, certo? Clico novamente aqui em camada para visualizar o que eu estou fazendo. E agora nós vamos dar uma clareada nos olhos do modelo, tá certo, gente? E nós vamos também dar mais uma retocada na pele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom, tá? Para que eu possa visualizar os dois olhos. Aqui está ótimo. Clico sobre a camada chamada finalização. E o que eu faço agora, tá? Para você criar uma seleção aqui, você pode usar várias formas. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar essa ferramenta, tá, de círculo, e eu posso criar então uma seleção nos olhos tranquilamente. Lembrando que você tem que estar com essa opção aqui de interseção de camadas marcado. Você pode usar várias opções para você fazer isso, tá bom? Então nós vamos lá. Pronto, aqui eu criei uma seleção aqui dentro. Eu vou então dizer para o Photoshop que eu quero uma difusão. Para isso, eu vou em selecionar, modificar, difusão, e eu vou deixar então somente 2 arraios, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos nesse exato momento dar uma clareada aqui usando o efeito de matiz saturação novamente, tá? Clico aqui no ícone, matiz saturação. Eu vou dizer para o Photoshop, clicando nesse ícone, que eu quero o efeito somente dentro dos olhos. Cliquei aqui, pronto, marquei. Então, nós vamos então mexer aqui, ó, tá? A barra deslizante, certo? Eu estou em principal. Clico aqui agora e eu vou então para amarelo. E eu vou aplicar mais um pouquinho de amarelo. Mais para cá. Certo, gente? Vou voltar para a camada novamente. Agora eu vou clicar aqui em cima, tá? E nós vamos agora fazer uma aplicação interessante, tá? Clico aqui nessa opção, subexposição. Você percebe que está bloqueada porque é uma camada como objeto inteligente. Então ele não me dá a condição de fazer esse efeito. Eu vou clicar com o botão direito. Então eu vou rasterizar a camada, tá? Tirei o efeito de objeto inteligente. E o que eu faço agora? Com essa ferramenta aqui, ó, de subexposição e superexposição, para você entender melhor, subexposição deixa claro e superexposição vai escurecer. Então eu vou usar subexposição para clarear mais os olhos. Na barra de propriedades dessa ferramenta, você vai selecionar a opção aqui, ó, realce, tonalidade de 14, tá? Aqui a exposição 14, perdão. E vamos lá então. Diminuindo o tamanho. A ponta do brush você pega essa aqui e vamos trabalhar. Vou agora pegar tons de médio. Muito bem. Agora, nós vamos pegar a próxima ferramenta, que é a ferramenta de superexposição. Vou diminuir, tem que estar aqui em tons médio, exposição de 14. Você pode colocar aqui, ó, 16. E eu vou então diminuir a ponta do brush, que eu vou passar nessa borda preta. E dentro do olho aqui, ó. Muito bem. Aqui. Deixa eu só diminuir o zoom, tá? Nós já observa você que nós já estamos fazendo aqui uma alteração, tá deixando a tonalidade melhor. Agora o que nós vamos fazer, gente? Lembra que a gente tinha criado aqui a seleção dos olhos e aplicado um efeito aqui de matiz e saturação? Então você tem essa máscara aqui que é dos olhos. Então apertando Ctrl, você dá um clique, ela cria novamente a seleção nos olhos, como você está vendo. Então eu vou mudar mais essas cores aqui. Para isso agora a seleção está pronta. Eu clico aqui na camada, tá? De finalização. Vou aqui, ó, em efeitos de camada
e eu vou aplicar então agora equilíbrio de cores, tá? Feito isso, eu vou então marcar essa opção que eu quero somente aqui nos olhos e eu vou então tonalizar mais isso aqui, tá? Vamos fazer mais, deixar os olhos com castanho mais diferente. Vou aplicar também aqui nos realces. Muito bem, vamos dar uma olhadinha, certo? Aí você percebe que a imagem ela já está ficando modificada, já estamos alterando, né? Está ficando interessante, certo? Eu vou criar um grupo agora, tá? Chamado então finalização, para todas as camadas de finalização ficar dentro de um único grupo. Para isso você clica na primeira camada, aperta Shift e clica na última camada do grupo, você arrasta todas para essa pasta e está o nome aqui, então finalização, tá? Beleza, gente, vamos só dar uma comparada, tá? Eu vou desmarcar aqui todos. Pois bem, aí a comparação dela com o retoque, certo? E vamos comparar com a original, tá? Aí está a original e aí está a camada que nós estamos trabalhando com ela, tá certo? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? O próximo passo, tá? Vai ser a gente dar mais uma ajustada nessa pele, certo? A gente vai colocar aqui mais uma tonalização, mais um vermelho, alguma coisa desse tipo para ficar mais interessante. Para isso, aqui eu vou criar nesse momento, certo? Uma camada de efeito. Você vai clicar no ícone, tá? Então você vai procurar aqui por uma camada sólida. E nós vamos então pegar uma tonalidade mais ou menos para a bochecha avermelhada, tá? Não muito. Acho que aqui tá bom. Pois bem. Agora o que eu vou fazer aqui para que essa camada, para que eu tenha ela me mostrando aqui aparecendo, então eu vou então aplicar um efeito que vai ser o efeito de cor, tá? Um blend mode, perdão, um modo de mesclagem de cor. Agora com o modo de mesclagem de cor, eu clico sobre essa máscara da camada de efeito e eu pinto de preto, tá certo? Muito bem. Agora, selecionando essa máscara, eu vou pegar então a ferramenta de brush com 10%, como está aqui, o modo normal, tá? Aumentar o tamanho dele. E aqui a maciez tem que estar certo, o brush aqui está certo. Então simplesmente vou dar um toque aqui, ó, tá? Isso. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Tá? Vou diminuir esse efeito que eu coloquei aqui bem simples. Ótimo. Vou criar agora uma camada vazia aqui em cima, tá? Finalização, você clica na primeira camada, cria uma nova camada vazia, camada nova, e você vai colocar o nome dela Dodge Burn, certo? O que é Dodge Burn? Dodge Burn é um método que a gente utiliza para poder escurecer algumas partes de uma imagem e outras nós deixarmos mais claro. Para isso, com a camada vazia, chamada Dodge Burn, você vai agora em editar, você vai para preencher e você vai escolher aqui no drop down, se você não tiver marcado, 50% de cinza, certo? Um modo, você vai deixar normal, opacidade 100%, normal. Aqui preservar a transparência, se tiver marcado você desmarca, certo? E você dá um OK, tá? Então a camada foi enchida de cinza. Mas agora você vai para o modo de mesclagem. Você vai mesclar ela com as demais outras. Para isso você clica na opção e você vai escolher então luz indireta, certo? Feito isso, gente, nós vamos agora pegar nesse momento aqui na ferramenta na caixa de ferramentas, perdão, aqui, desculpe. Você tem aqui subexposição, superexposição, subexposição para clarear, superexposição para escurecer. Vou aumentar o tamanho do brush, lembrando tons médio. Tá? Vou colocar então realce aqui agora, certo? Você está com 14%, pode deixar em 14%. Com a camada de Dodge Burn selecionada, o que eu faço? Eu vou então intensificar aqui, clarear algumas partes, tá? Vou então para tons de médio.
e vamos fazer algumas aplicações, tá? Aqui no olho também. Agora, eu vou pegar uma outra ferramenta, deixa eu dar uma passada aqui no cabelo também, para aumentar mais o brilho do cabelo. Eu vou então, pego agora a ferramenta de superexposição. Aqui já está com 16, eu vou deixar com 14. Tons médios, já está ok. Só faço aumentar o tamanho do brush, certo? E agora algumas partes agora eu vou escurecer, tá? Lembrando que você tem que estar com o Dodgeboard selecionado. Essa ferramenta ela preenche então algumas partes da imagem, tá? E faz com que a imagem ela cria mais perfeição. A imagem ela se sobressai mais. Muito simples você usar isso. Deixa eu dar um zoom. Nós vamos aplicar aqui, ó. Como você pode ver, são os detalhes que eu estou deixando no vídeo para que você veja, tá? Propositalmente eu não cortei o vídeo nessas partes que eu quero que você veja exatamente como é que você faz isso. Lembrando que pele masculina você não deixa muito sensível, muito fininha, porque senão vai ficar feio, tá bom? Então, deixa só eu fechar aqui, então. Aí você, deixa eu desabilitar as demais outras imagens. Você tem aqui a imagem original e você tem aqui a imagem que nós estamos fazendo a finalização, certo? Aplicamos o Dodgeboard. Falta só mais um pouquinho agora que nós vamos fazer, que é o seguinte, gente, tá? Eu vou acima de Dodgeboard, eu vou criar novamente um render, certo? Para isso, crio uma nova imagem, uma nova camada vazia e vamos colocar então o nome aqui final, certo? Que vai ser praticamente o encerramento do que nós estamos fazendo. Agora, no teclado, você clica Ctrl, Shift, Alt, letra E e você criou um render de tudo que você já fez aqui, tá? Agora, vamos fazer um efeito interessante para a gente deixar a imagem bem melhor agora, tá? O que nós vamos fazer, tá? Vou clicar aqui. Com essa camada selecionada, pessoal, vocês vão agora em Filtro, certo? E nós vamos então agora procurar a opção Dissolver, tá? Nós vamos modificar um pouquinho o nariz aqui do modelo, certo? E também o olho que está um pouco caído, tá? Vou diminuir aqui o tamanho do brush. Lembrando que essa janela aberta você tem do lado esquerdo todas as ferramentas de dissolver e você tem aqui as opções de configurações de brush, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Ó, nós vamos pegar, tá? Aqui embaixo você vai observar que tem a ferramenta Congelar Máscara. Ela vai servir para proteger uma área, certo? Então eu vou passar ela aqui, ó. Só vou deixar mais ou menos disponível o nariz. Aqui está ótimo. Agora, na caixa de ferramenta, eu vou pegar essa ferramenta de enrugar. Clico nela, certo? Você pode aumentar o tamanho do brush, apertando, certo? Colchetes, para cima ou para baixo. Ou então você vai aqui, ó, nessa opção e muda o tamanho do pincel, tá? Você pode clicar aqui, você tem a barra deslizante, certo? Então, vou dar uma encolhida bem sutil, tá? Pronto, deu uma encolhida sutil. Agora, vou pegar essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de deformação, certo? Diminuo também o tamanho do brush. E eu vou só arrastar um pouquinho para cá. Isso aqui, tá? Agora eu vou pegar essa borrachinha, que é a ferramenta de descongelar máscara, e eu vou tirar um pouco aqui dessa máscara, certo? Então, vamos dar uma ajustada no olho do moço aqui, que está um pouco caído. Aumenta o tamanho com essa mesma ferramenta aqui, ó,
tá? Essa aqui agora selecionada. Então a gente vai só levar um pouquinho para cima aqui, não muito. Aí está. Muito bem, gente. Então a gente dá um OK, certo? E para a gente poder fazer uma comparação, tá? Nós temos uma imagem anterior, nós temos a imagem agora que você está percebendo como é que fica, certo? Bom, então, gente, para poder fazer agora e finalizar totalmente a nossa imagem, o que nós vamos fazer? Certo? A gente simplesmente vai aplicar um brilho aqui nos olhos e dar mais um outro efeitinho, tá? Então, clico nesse momento aqui, certo? Crio uma nova camada e eu vou colocar o nome nela aqui, ó, brilho nos olhos, certo? Agora você pega a ferramenta de brush, tá? Diminui um pouquinho o tamanho do brush, certo? Aqui você pode colocar aqui, ó, em 50%, tá? Deixa um modo normal aqui na barra de propriedades da ferramenta de brush. Como você percebe que tem um brilhinho aqui, tem que colocar um outro cá também. Deixa eu diminuir mais um pouco. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou escolher uma ponta de pincel. Você sempre procura uma ponta de pincel mais estrelada, tá? Você vai ter esses pincéis aí. Eu vou então clicar nessa opção aqui, escolhi um, tá? Vou dar uma clicada aqui para intensificar. Pronto. Isso, pessoal. Vocês podem observar como é que está ficando a nossa imagem, mais interessante. Vou tirar só um pouquinho aqui o preenchimento do brilho. Certo? Agora, eu clico em cima dessa imagem aqui, vou mesclar com a de cá de baixo, tá? Cliquei aqui as duas, clico com o botão direito e eu mesclo agora as camadas, tá vendo? Tá? E eu vou digitar o nome novamente, final. Aqui está. Vamos agora finalizar. Para isso, antes de finalizar, você vai vir aqui com essa camada aqui, ó, selecionada, vai vir em imagem, certo? Você vai aqui para modo, tá? E você vai procurar cores lab. Clica então nessa opção, certo? Rasterizar ou não rasterizar, certo? Aqui nessa opção você dá um OK, beleza? Agora o que você faz? Você simplesmente vai vir agora aqui, ó, em canais e você vai pegar essa opção aqui, ó, luminosidade. Ela vai ficar assim toda preto e branco. Você vai vir aqui, ó, na barra de ferramenta, pega então a ferramenta de subexposição, que é para deixar mais claro. Tons de médio, 14, certo? De exposição. A gente aumenta um pouco aqui o tamanho do brush, tá? E eu vou aumentar só um pouquinho do brilho. Só dá um clique aqui, tá? Diminua aqui um pouquinho. Passo aqui. Outro brilho aqui, assim mais ou menos. Desse lado aqui, mais ou menos da bochecha. Essa parte aqui tá brilhante. Aqui também. Algumas partes do cabelo. Agora a gente vai pegar essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de superexposição. Eu vou deixar aqui em 14, tons de médio também marcado. Aumenta um pouquinho o brush, passo aqui, ó, na sobrancelha. Aqui. Bem sutilmente aqui, nos lábios também. Isso. Alguns pontos aqui eu vou deixar mais escuro. Na barba dele aqui, vou dar só uma escurecida. Contorno do nariz. Muito bem, gente. Agora eu vou voltar. Clico aqui, ó, em cima, tá vendo? Nesse ícone aqui, ó. Certo? Cliquei, pronto. A imagem aqui está pronta. Vou voltar para a camada. Então vamos só fazer uma comparação. Eu vou deixar a imagem de antes, tá? A imagem original. Certo? Aí você tem a imagem original, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, deixar para você visualizar melhor. Você tem a imagem original, certo? Você tem aqui até quando nós paramos na outra videoaula passada, que você aprendeu como tirar aquelas espinhas. Depois nós aplicamos a pele, certo? Então nós fizemos essa finalização que você viu aí. Então você assistiu esta videoaula, certo? De como nós fazermos esse trabalho maravilhoso, certo?
Se você gostou desse trabalho, eu vou te pedir para você deixar o seu comentário, certo? Dê a sua sugestão. E a próxima videoaula que você vai aprender vai ser exatamente isso aqui que eu estou mostrando para você, tá? Certo? Nós temos aqui uma imagem com uma pessoa com várias sardas. Deixa eu só dar um zoom melhor, tá? E normalmente é muito difícil para poder se remover essas sardas, certo? Porque elas se juntam uma com a outra e acabam tomando parte da pele, tá? Então você vai ver que nós deixamos desse jeito, tá certo, gente? Então te vejo nessa próxima videoaula. Se você gostou, deixa o seu comentário, certo, gente? E aí na descrição do vídeo o link de download dos arquivos para você praticar e treinar, tá bom? Te vejo lá. Até a nossa próxima videoaula. Divulgue este vídeo, certo? E dê um joinha pra gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até a próxima videoaula, gente.